bem no centro do nosso cérebro tem um órgão minúsculo, sabe? Coisa do tamanho de um grãozinho de arroz, que há séculos deixa filósofos e cientistas, assim, fascinados. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na glândula pineal para tentar desvendar os segredos dela. E olha só que interessante, essa aqui é talvez a descrição mais famosa que existe da glândula pineal. Veio do filósofo René Descartes, lá em 1649. Para ele era nada menos que a sede principal da alma. Ele enxergava a pineal como aquele ponto de encontro único, sabe? O lugar onde o corpo e a mente finalmente se conectavam, o verdadeiro epicentro da consciência. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma glândula do tamanho de um grão de arroz ganhou um título tão grandioso assim? É isso que vai guiar a nossa conversa. Como que essa estrutura tão pequena, escondidinha lá no fundo do cérebro, conseguiu capturar a imaginação de tanta gente? E mais importante, qual é a real função dela? Então, antes da gente pular para a ciência moderna, vale muito a pena dar uma olhada em como a visão sobre a pineal foi mudando com o tempo. É fascinante, porque a história dela, na verdade, é quase uma viagem pela própria história de como a humanidade pensava sobre o cérebro. E olha, por quase 2000 anos, as ideias foram para tudo que é lado. Os gregos antigos, lá atrás, achavam que era tipo uma válvula que controlava o fluxo dos espíritos animais no cérebro. Séculos depois, veio Galeno e, digamos que ele não deu muita bola para ela. Para ele era só uma estrutura de apoio, mais nada. Aí, claro, chegou Descartes e virou o jogo, elevando ela a esse status de sede da alma. E a lógica dele era interessante. Era a única estrutura que não tinha um par, bem no meio de um cérebro que é todo simétrico. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para a ciência moderna, para descobrir o que de fato acontece ali dentro. E a gente vai ver que a função principal da pineal, bom, talvez seja menos filosófica do que Descartes imaginava, mas é tão profunda quanto. Ela é, basicamente, a grande maestrina do nosso ritmo interno. Para a gente entender a pineal, primeiro a gente precisa falar de uma outra coisa, o ritmo circadiano. Dá para pensar nele como um relógio biológico mestre, sabe? Ele fica numa área do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, ou NSQ, para facilitar. E é esse relógio que dita o ritmo de praticamente tudo no nosso corpo. Então, vamos pensar assim. Se o NSQ é o relógio, a glândula pineal é a pecinha-chave que dá a corda nesse relógio. É ela que ajusta ele todo santo dia, para garantir que o nosso corpo esteja sincronizado com o que está acontecendo lá fora, com o mundo. E por que isso é tão crucial? Bom, porque esse ritmo governa funções que são absolutamente vitais. A gente está falando dos nossos ciclos de sono, claro, mas também da temperatura do corpo, da nossa imunidade, até dos ciclos reprodutivos e do nosso metabolismo. Tudo isso depende desse relógio estar bem ajustado. Inclusive o nosso humor, as nossas emoções, tudo fica bagunçado se esse ritmo sai do eixo. É literalmente a base do nosso equilíbrio fisiológico. Certo, mas como exatamente a pineal faz isso? Como ela dá corda no relógio? A resposta está numa molécula superpoderosa que ela produz. Vamos dar uma olhada na coreografia bioquímica por trás de tudo isso. Essa molécula é a famosa melatonina. E aqui tem um ponto importante. Muita gente acha que ela dá sono, mas não é bem assim. Ela não induz o sono diretamente. Na verdade, ela funciona mais como um mensageiro, um aviso geral para todas as células do corpo dizendo: "Ei, pessoal, a noite chegou, hora de começar os trabalhos de descanso e reparo." E o mais legal é que todo esse processo começa com algo que a gente come, o triptofano. Esse aminoácido é transformado em serotonina, sim, aquele neurotransmissor famoso do bem-estar. Daí, quando a noite chega, uma enzima-chave, a tal da ANAT, funciona como um interruptor, sabe? Ela pega essa serotonina e, em 2 etapas, converte tudo em melatonina. Simples assim. Tá, mas o que liga esse interruptor? O que dá o sinal para a glândula pineal começar a trabalhar? A resposta é surpreendentemente simples. É a ausência de luz. É um mecanismo genial, na verdade. Durante o dia, a luz que entra pelos nossos olhos manda um sinal direto para inibir a produção de melatonina. É como se a luz pisasse no freio. Assim que a escuridão chega, o pé sai do freio e aí sim a fábrica de melatonina começa a funcionar a todo vapor. E o caminho que esse sinal faz é simplesmente incrível. Tem umas células especiais na nossa retina que nem são para enxergar, olha que louco, que detectam a luz e avisam o relógio mestre, o NSQ. Quando não tem luz, o NSQ manda um sinal que, se liga nesse trajeto,
desce pela medula espinhal, sobe por uns nervos até o pescoço e só então chega na glândula pineal. Aí ele libera o gatilho químico que inicia a produção de melatonina. É um circuito neural de uma complexidade absurda. É um sistema super elegante, super afinado, né? Mas, no nosso mundo moderno, ele pode ser desregulado com uma facilidade enorme. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que acontece quando esse nosso relógio biológico perde o ritmo? Bom, a consequência mais óbvia de um relógio fora de sincronia é a dificuldade para dormir, aquele jet lag quando se viaja ou até distúrbios do sono mais sérios. Só que os efeitos vão muito, mas muito além disso, e acabam impactando todo aquele equilíbrio fisiológico que a gente viu lá no começo. E um dos grandes desafios para a pineal hoje em dia é um processo chamado calcificação. E o pior, parece que a vida moderna acelera isso. Para você ter uma ideia do impacto, olha esse número. Aos 17 anos, estima-se que 40% das pessoas já tenham algum grau de calcificação na pineal. É muita coisa. Então, resumindo, tem vários fatores que podem prejudicar o funcionamento da pineal. A gente já falou da calcificação, esse é um. Outro ponto é que ela não tem aquela proteção da barreira hematoencefálica, o que a deixa mais exposta a toxinas. E talvez o mais importante para o nosso dia a dia, a luz azul. Aquela luz de celular, de computador, de tablet à noite, ela é um supressor potentíssimo de melatonina. Isso tudo nos leva de volta ao começo. Como é que a gente junta as pontas? Como reconciliar aquela visão quase mística do Descartes com toda essa complexidade que a gente acabou de ver? E a verdade é que talvez o Descartes não estivesse tão errado assim. Quer dizer, ele errou na biologia, claro, mas a intuição dele era poderosa. A pineal pode não abrigar uma alma imaterial, mas ela é sim a sede de algo absolutamente fundamental para a nossa existência. Ela é esse ponto de encontro entre o nosso mundo interior e o universo lá fora. Ela é a maestrina que garante que a nossa orquestra biológica, com sono, hormônios, emoções, metabolismo, toque em perfeita harmonia com o grande ciclo de dia e noite do planeta. E é aí que mora sua importância. Uma importância de fato profunda. O que nos deixa com uma última reflexão, né? No nosso mundo, um mundo que basicamente nunca dorme, que é inundado de luz artificial 24 horas por dia, como é que a gente faz para proteger esse mecanismo tão antigo, tão delicado, que ancora a nossa biologia ao ritmo do cosmos? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser a chave para o nosso bem-estar no futuro.